Caixa diz que vai criar um fundo para levantar recursos para os Correios. Vamos para o intervalo? A gente vai contar essa história no YouTube, canal UOL no YouTube. Vamos lá, a Caixa Econômica vai criar um fundo imobiliário para levantar recursos para os Correios. Isso é o que está dizendo o presidente da Caixa. A Caixa Econômica Federal vai criar esse fundo imobiliário com imóveis dos Correios para ajudar a estatal a obter novas receitas e equilibrar sua situação financeira, é o que diz o presidente do banco, Carlos Vieira. Segundo ele, a medida é complementar à concessão de um empréstimo na qual a participação da Caixa ainda está em discussão. O que ele disse? Os Correios são considerados hoje a marca mais valiosa do Brasil, mais valiosa inclusive do que a própria marca da Caixa. Então, por que não investir numa marca tão importante? O que for medida para ajudar os Correios de geração de receita podem contar com a Caixa, foi o que ele disse numa entrevista a um videocast da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. E aí, Josias? Eu começo com o Josias ou com o Sakamoto? Vamos ver o Josias, vai. Josias, Caixa criando um fundo imobiliário para levantar recursos para os Correios. Faz sentido? Não faz sentido, Fabiola. Nós estamos diante de um caso muito constrangedor. Os Correios estão quebrados. Conseguiram quebrar os Correios e Telégrafos, né? E é constrangedor porque em 2005, quando explodiu lá o caso do Mensalão, a estatal que estava na origem desse escândalo era a Companhia dos Correios. O Roberto Jefferson, que presidia o PTB na ocasião, foi surpreendido com a imagem de um apadrinhado do PTB recebendo propina nos Correios, e aí ele deu aquela entrevista para Renata Lopretti, que estava na Folha de São Paulo na época, explodindo o quarteirão inteiro, e disse que estavam tentando dinamitar o partido dele, e aí ele fez aquelas revelações que desaguaram no escândalo do Mensalão. Essa mesma estatal agora está de volta ao noticiário num cenário de crise, né? Esse cenário já tinha se repetido também na gestão Mensalão, Lula, na gestão da Dilma Rousseff, a direção dos Correios, como que invadiu o Postales, que é o fundo de pensão dos servidores dos servidores dos Correios. E também o Postales foi liquidado do ponto de vista financeiro. Até hoje os servidores dos Correios estão tendo que pagar, mesmo os aposentados estão tendo que fazer aportes para corrigir aplicaram de forma desastrosa, até criminosa, os recursos do Postales, que tem uma lógica atuarial que foi rompida. Então agora os servidores dos Correios estão tentando restabelecer o fundo. E os Correios, dias atrás, informaram, Fabiola, que estão com um buraco lá e precisam de 20 bilhões para fechar esse buraco. E essa notícia chega no momento em que também o Ministério da Fazenda está à procura de bilhões para fechar as contas de 2025 e também as de 2026. Então, o governo, como não pode simplesmente dizer, olha, Tesouro Nacional, enterra lá 20 bilhões nos Correios, construíram uma retórica, um enredo, segundo o qual haverá uma captação de recursos no mercado, um consórcio de bancos vai se organizar para socorrer os Correios. Só que quem entra como avalista é o Tesouro Nacional. Portanto, é a Fabiola, é o Josias, é o Sakamoto, todos os contribuintes brasileiros entram como avalistas. Se os Correios não pagarem, o Tesouro Nacional vai bancar, né? Então, Fabiola, é muito constrangedor que os Correios estejam de novo nessa situação de precariedade, ocupando o noticiário de forma tão canhestra, e essa operação da Caixa Econômica se insere nesse contexto. A Caixa Econômica hoje é presidida por um apadrinhado do PP, partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, e os Correios estão sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações, que é comandado pelo Davi Alcolumbre. Então é um contexto todo intoxicado pela política, e é nesse contexto que a estatal está quebrada novamente e exigindo o aval do Tesouro Nacional
para essa operação de socorro. Então é constrangedor que o Correio esteja de novo nessa situação escandalosa, eu diria, Fabiola, no noticiário, pendurado de ponta cabeça nas manchetes.